de pé agora, aqueles que puderem. Primeira saudação, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins. Por favor, você que vira e mexe tem maus pensamentos, todos nós temos, né? Então, mas Senhor, queremos colocar ao Teu senhorio, submeter ao Teu senhorio, todo pensamento de morte. Se por acaso, se já aconteceu com você está dirigindo o carro, eu conheço um amigo que estava na moto, ele falou assim: padre, do nada, me veio uma vontade de bater aqui. Essas sugestões que muitas vezes vêm do inimigo, a força do mal que é real, a neurociência fala que só por dia nós temos 37 mil pensamentos. Eles, neurocientistas, fizeram uma pesquisa e desses 37 mil pensamentos, 80% são negativos, cientistas. Então, vamos aprender a colocar tudo isso. São Paulo ensina, nós temos uma arma poderosa em Deus, e a nossa luta, Efésios capítulo 6, não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal real. Por isso, pela intercessão de São Miguel do Coro Celeste Serafins, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. 3 vezes, tá? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Segunda saudação pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins. Senhor, nós estamos contando com a milícia celeste que nos abençoando e nos protegendo. Coloque a mão na sua fronte. Todo pensamento destrutivo, aqui também envolve cura interior. Quantas pessoas não foram amadas, não foram desejadas, entre aspas, pelos pais, porque Deus sempre somos. Quantas pessoas, por causa de comparação, você não presta, você não vale nada, e isso tudo vai nos deixando carentes ou doentes. Quantas enfermidades, quando eu falo psicossomáticas, começa na cabeça. Padre, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que estava com úlcera. Eu vou na causa, não na consequência. Ela começou a ficar com ressentimento. Esse ressentimento virou uma mágoa. Essa mágoa virou um ódio. Essa pessoa, ela comia com ódio. Gente, aquilo foi afetando o suco gástrico dela. Deu uma gastrite. Então, ela vai tomar o remédio é paliativo. Mas enquanto ela não tirar o ódio dela, o remédio simplesmente está resolvendo algum problema, mas não, estou dando um exemplo simples, tá? Como pessoas que tomam café com açúcar, tá? Se você tomar café com açúcar, ele fermenta, com certeza você vai ter depois azia. Então, são coisas que prudência, discernimento, sabedoria. Por isso, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. O que eu falei é muito sério. Eu vou estar aqui instruindo. Quem aqui gosta de café? Então, você já viu aqueles cafés? Quando você estiver aqui num lugar tomar café, cafeteira, tem com açúcar e sem açúcar. Não vá nunca com açúcar. Por quê? A pessoa faz o café e coloca o açúcar. O açúcar fermenta. Então você está tomando o quê? Azia. Pode fazer o teste. Você que toma o café, vou repetir, quem faz café de cafeteira já com açúcar, deixa lá, está fermentando. Então você vai tomar, aí você vai ter azia. Por que eu tenho azia? Café com açúcar. Então, quem faz café, vai numa festa, alguma coisa, eu quero café com açúcar, põe depois. Mas se você pegar café na cafeteira com açúcar, você está tomando algo fermentado. Pergunta para o médico, ele vai te explicar, mas até melhor. Terceira saudação, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos. Agora coloque a mão, eu falei em estômago, né? Mas põe a mão no estômago. Senhor, eu te entrego toda a gula. Senhor Jesus, muitas vezes a gente não sabe controlar. E nós estamos num mundo que as pessoas vão buscar outras coisas para emagrecer, porque ela não tem controle no que come. Senhor Jesus, quem precisa emagrecer? Levante a mão. Você sabe que eu fui professor de educação física, eu já falei para vocês, mas foi a pior fase da minha vida quando eu dei aula. Eu tive que dar, foram 3 meses
Eu era mais esporte zero, mas eu era uma parte de musculação. E foi um período que eu tive que implorar: me tira dessa academia. Eu trabalhava com estética feminina. As mulheres chegavam em outubro, queriam ficar perfeitas em dezembro. E aí eu falei assim: eu vou dar o exercício, mas a primeira coisa que eu vou ter que ensinar para vocês é isso. Sabe o que é isso? Fechar a boca. Se você não se alimentar direito, ou melhor, ou parar de comer coisa errada, você vai fazer o exercício que quiser, não vai acontecer nada. Então, mas você falava, não adiantava nada. Mas vamos lá: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome no sangue do Senhor Jesus. Eu gosto de acrescentar, não é obrigatório. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Quarta saudação, pela intercessão de São Miguel do Coro Celeste das Dominações. Lembra do coração? Por isso que eu fiz antes. Desapegar a isso. Quanto mais eu me desapego, mais eu subo. Infelizmente, acabou não dando certo o que eu queria, mas tem um balão de ar lá. Veja que a pessoa, ela até que subiu, mas algo ainda segura o teto. Os outros 2 balões de ar, o ar ajudou, foram para cima, estão livres. E aqui eu lanço a pergunta, porque todos nós temos algo que nos apega. O que te apega? Estenda suas mãos. Repito: o que você está apegado e que você tem que desapegar, para que você possa de fato subir. Todo o apego, teria uma outra comparação. É como uma pessoa que carrega pedras. Quando as pessoas que eu as vejo se forte, imagina, com peso, no fundo ela está carregando peso. Enquanto eu não tirar esse peso, então liberte-se. É mágoa. Então aqui, Senhor, eu coloco toda a mágoa. Um dos maiores problemas, tanto é que eu falo da mágoa, olha só o poder do que eu estou falando. A oração que o próprio Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E por várias vezes o próprio Jesus vai dizer: você está no altar, você tem alguma coisa de mágoa com alguém, ressentimento, está brigado, vai se acertar, depois volte. Veja o quanto faz mal a mágoa. Quem quer ir para o céu tem que se lançar aqui. Não significa conviver, tá? Muitas vezes, entenda isso, Saul e Davi, tá? Muitas vezes mas eu tenho que perdoar. Não é conviver, é perdoar. Você tem que perdoar de coração. Eu tenho que querer o melhor dessa pessoa, por mais mal que ela faça. E São Paulo vai dizer: rezai pelos seus inimigos. Por isso, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. Quinta saudação. Senhor, obrigado por você bem assertivo agora, mas eu preciso atingir. Pela intercessão de São Miguel do Coro Celeste das Potestades. Quem é casado, por favor? É fácil ser casado? É fácil o casamento? Então, por favor, se vocês estão os dois aqui juntos, deem as mãos. Se a esposa que está aqui, o marido não está, levante a mão. Segura a aliança, tá? Se você a tem, né? Por favor. E vice-versa, o marido também, se a esposa não está aqui, pense neles. Então, orando pelo seu casamento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E quem é casado, eu quero ouvir com mais força, porque eu estou vendo o casado falando assim: o casamento está ótimo. Vamos lá.
Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Sexta saudação, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das virtudes. Por 2 vezes, São João vai falar dos jovens. O demônio odeia o jovem. Por quê? Por 2 vezes vai dizer: jovens, vocês são uma bênção, vocês venceram o demônio. Pode, primeira carta de São João, vocês venceram o demônio. Por isso que o inimigo, ele quer destruir a família e quer destruir o jovem, porque o jovem fique perdido. Obrigado, Senhor, agora com a intercessão de São Carlos Acutis. Quem é jovem até 36 anos, se a saúde, os joelhos, a articulação permitir, fica de joelhos, por favor. Jovens de idade, tá? De idade. E quem está do lado e for batizado, impõe as mãos nesse jovem agora. Obrigado, Senhor, por esses jovens que aqui estão. Eu não sei se eles já têm a vida deles, já não sei que você, quantos jovens que eu conheço que estão perdidos. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que Deus quer de mim aqui nesse mundo, porque Ele te quer lá, eternamente com Ele. Mas qual é a sua missão? A palavra é essa. Quantos jovens que estão perdidos? Padre, eu não sei qual é a minha missão. Que Deus dê o PDS para vocês. Eu chamo de GPS. O GPS é do que nos guia, né? O PDS é prudência, discernimento e sabedoria. Por isso, pelos jovens, pela missão de vocês jovens, seja matrimonial, quem sabe aqui uma vocação sacerdotal, mas que Deus os ilumine. Por isso a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E mais forte ainda o jovem: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E agora você que é como eu, Matusalém, ajude esse jovem a se levantar e dá um abraço e diga: jovem, Deus te fortaleça. Nós só temos um jovem aqui na música. E atenção, que agora vai ser sério. Quem é pai e mãe? Eu sou pai espiritual. É fácil educar hoje? Não. Então, pelos nossos filhos, sejam qual for a idade deles, seja qual for a idade dele ou dela, deles. E quem é vovó, então pelos seus netos, os coloquemos em oração. Não vou pedir para ficar de joelhos, mas eu vou pedir para vocês pensarem neles, principalmente aquele ou aqueles que estão dando mais trabalho. Uma curiosidade: quem tem um filho ou um neto dando algum trabalhinho, levante a mão. Amém. Quem não levantou a mão que foi com vergonha, tudo bem, Deus sabe, tá? Deus está mostrando que tem gente que está com vergonha, tá? E outra coisa, quem tem mais, não só tem um filho, tem mais filhos, por favor, não compare. Como é que é exatamente isso? Um dos grandes problemas pais, a comparação, onde for, gera inveja. Então, se você não diga não, olha, você tem que ser igual àquele, seu filho, não faça isso, porque você vai depois afastar esse filho ou essa filha. Quantos pais perderam, ainda mais com a pandemia, por causa de comparação, os filhos se afastaram. Não compara, ame. O que o filho precisa ouvir. São Antônio Rossi, foi o inverso, tá? Na glória de Deus, mas eu tive que inverter isso. Eu sou de família italiana, e entre meus tios, nós nos beijávamos na face e dizíamos: ô tio, eu te amo. Meu avô, Alfredo, nossa, nunca disse para o meu pai. E meu pai nunca disse, aliás, ele nunca disse para mim, e eu também não dizia para ele. Até um dia que eu fui numa missa, eu estava voltando para a igreja, e a pessoa perdeu o pai, falou que foi a pior sensação dele de ter perdido o pai, e nunca ter dito ao pai que eu amava, porque ele amava tanto o pai dele. E eu falei: o quê? Eu vou lá naquele dia, dá-me coragem, Senhor, e fui. Já muitos sabem, mas é bom relembrar. Quando eu cheguei, meu pai, tem algum corintiano aqui, por favor? Você conhece corintiano fanático? Põe um fanático do fanático, como meu pai era.
O Corinthians perdia, fiquei uma semana sem falar com ele. No dia que eu fui, justamente que eu entro em casa, né, era o 14º andar, eu cheguei, a primeira coisa que minha mãe falou: filho, fica longe do seu pai que o Corinthians perdeu. E eu falei: não acredito, Senhor. Aí eu falei: coragem. Eu falei: mas eu fiquei pensando comigo, eu prefiro enfrentar meu pai do que ficar com aquela dor que aquele homem estava. Aí eu fui, entrei no banheiro, estava fazendo a barba, é o terceiro tempo de acho que era Jovem Pan, não sei qual é o rádio. Aí eu estava vendo o futebol e todo cheio de espuma, né? E aí eu cheguei para ele, entrei, falei: pai, preciso falar com o senhor. Nem deu bola. Aí eu abaixei o rádio, ele já me olhou, aquele olhar assim. E eu olhei para ele e falei assim: pai, te amo, o senhor é importante para mim. E saí. Não tive coragem de beijar porque está cheio de espuma. Eu falei: não vou beijar meu pai. Depois teve a época. Bem, aquilo eram 6h30, guardo 18h30. No dia seguinte eu estava fazendo faculdade de Educação Física, eu fazia o café para a família. Então eu estava preparando, que eu acordava mais cedo. Minha mãe vem, opa, e senta e fala: o que você fez com seu pai? Na hora eu sentei, né, eu estava fazendo o café e parei, porque me deu, por que, mãe? Seu pai ficou no banheiro até as 9 da noite. No dia seguinte, o meu pai fez a mesma coisa com meu avô, e daquele dia em diante, nós sempre nos beijamos. Nunca é tarde para essas 3 palavras: eu te amo. Pais que não falam isso, vocês não sabem o que estão perdendo, tá? O teu filho precisa disso, tua filha precisa disso. E se você der isso, quando os momentos mais difíceis, ele vai te buscar. Se você não der isso, ele vai te isolar. E eu visito casas de repouso, Deus sabe o que eu estou falando. Misericórdia, não que toda casa seja assim, mas a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. 8ª saudação. Não estou louco não, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quem é filho e filha? Levante a mão. Ninguém nasceu de chocadeira, né? Então, não sei se seu pai, não levante a mão, porque agora é muito sério isso. Seu pai já te disse que te amava, tua mãe já te disse: eu te amo, vocês têm costume? Começa a ter você. Então hoje eu lanço o desafio: se seu pai está vivo aqui na terra, chega para o teu pai ou para a tua mãe hoje e diga: eu te amo. Se você nunca ele é capaz de falar: que você está querendo, filho? Você está querendo alguma coisa? Pode ser que você vai escutar isso. Fala: não, eu quero que você guarde isso no seu livro da vida. Eu te amo. Veja, eu estou pegando o Evangelho. Se você amar seu filho, sua filha mais do que a mim, veja, o Senhor está me levando vocês a falar: primeiro, ame seus pais, porque é a vontade de Deus, mas colocando Deus em primeiro lugar. Perceba no próprio Evangelho que justamente para não perder o valor. Veja como Deus está me usando. Repito, tem várias pessoas que nunca disseram aos seus pais: eu te amo, você é importante para mim. Não perca a chance. Hoje é uma data inesquecível, 7 de setembro de 2025. Realmente, vai lá, dia para o Brasil tão importante, seja o dia para você importante. Por isso a cruz sagrada seja minha luz pelos filhos, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Missão. Eu não vou terminar aqui, 9ª saudação, eu só vou ensinar. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos, que é o nosso anjo da guarda. Antes de dormir, a oração de São Bento, e 3 vezes: eu sou. Cada vez que eu falo essa frase, gente, não é mantra, não tem nada a ver, é uma palavra que eu escuto pessoas falarem coisas. Isso aqui há um poder nessa frase, porque eu estou tomando posse, me apropriando do que aconteceu no batismo na minha vida, pelo sangue de Jesus, e submetendo qualquer pensamento ao Senhor Jesus. Vem pensamentos suicidas,
Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Vai repetindo, vai repetindo. Começa a te dar uma angústia no peito, você não sabe o que fazer. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Experimenta. Certas coisas eu estou compartilhando o que eu faço. Experimente. Você não sabe o que fazer, como tomar situações, precisa de uma direção. Então, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Amém? E de pé que já estamos, antes de professar a fé,